Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula e hoje nós vamos falar sobre cromoterapia. Então, um pouquinho do que é a luz, né? Porque a cromoterapia é um tratamento que trabalha com luz. E para nós compreendermos como que trabalha a cromoterapia, quais são os seus conceitos, nós precisamos entender o que é a luz. Eu vou trazer só uma pontinha, né? Sobre esses conceitos da física, sobre a luz, que são bem interessantes pra gente, tá? Então a gente fala que a luz, ela traz muita informação pra gente, né? E nós temos um segredo escondido na luz. Olha que legal. A idade do nosso cosmos, ela está escrita em luz, né? Assim como a natureza das substâncias que tem são expressos em luz. Então olha que bacana, essa daqui é uma foto da Via Láctea. Olha o tanto, né, de luz que se expressa no espaço. Olha essa nebulosa aqui, a gente chama ela de nebulosa de Helix, porque ela parece um olho, né? E é chamada de nebulosa de Helix, também super colorida. Olha a de Órion, que bacana, né? Então, essa luz, ela traz uma informação pra gente. Recentemente, descobriu-se uma maneira de detectar quais substâncias faz parte de uma estrela, por exemplo, só pela luz que ela emite. Né? Então isso é um tema bem aprofundado da física, eu vou só dar uma pincelada na história, mas as descobertas que estão sendo realizadas do que a luz pode trazer pra gente é muito legal, tá? Então olha só que legal, antigamente acreditava-se que a luz saía dos nossos olhos, batia no objeto, né, iluminando ele, e assim a gente podia enxergar. Olha que ideia, né, que as pessoas antigamente tinham. Então lá no Egito, por volta do ano 1000, um filósofo, um estudioso chamado Ibn al-Hazm, ele ficou pensando, olhando para as estrelas, ele falou assim, gente, não pode ser possível isso, né? As estrelas, elas estão muito longe, como que a luz que sai do meu olho bate lá naquela estrela, né, e volta, ou na lua, por exemplo. Então ele começou a perceber que não era bem assim que funcionava, certo? E aí ele propôs um estudo. Ele fez uma câmera, né, uma experiência na verdade. Ele fez uma câmera escura e fez um único buraquinho nessa câmera, tá? E aí eles, dessa maneira, conseguiram provar que na verdade a luz não sai dos olhos. Por quê? Olha só que legal, ninguém estava olhando para o prédio aqui fora. Porém, a luz que bateu nesse prédio atravessou esse pequeno buraquinho que ele fez e projetou a imagem em um pano. Isso daí é praticamente uma câmera escura, igual é uma máquina fotográfica, por exemplo, né, uma câmera de filmagem. É exatamente essa ideia que a gente tem para capturar a imagem. E ele conseguiu então provar que, como ninguém aqui dentro dessa câmera escura estava olhando para o prédio, na verdade a luz saía, né, de alguma emissão, que poderia ser o sol, por exemplo, e batia no objeto e iluminava ele assim então. E ele descobriu também com a sua experiência que a luz viaja em linha reta. E o que é essa luz? A luz é uma onda eletromagnética. O fóton é a sua partícula elementar. A maior velocidade que nós conhecemos é a velocidade da luz. Nada viaja mais do que a velocidade da luz. E ela está correlacionada com o tempo, a velocidade e a luz. Por quê? Quanto mais perto da velocidade da luz nós estamos, o tempo vai parando. Ele vai passando mais lentamente, mais devagar. Olha que legal. Então nós temos vários tipos de onda, que é o que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Uma outra situação foi que o Isaac Newton descobriu também, né, que é a decomposição da luz. Ele pegou um prisma, atravessou a luz branca do Sol, e ele observou que esse prisma conseguia decompor essa luz do Sol em alguns outras luzes de outras cores. Então, dessa maneira ele descobriu que na verdade a luz branca é um conjunto dessas cores, que é o que as gotículas de água faz quando se forma um arco-íris, tá? E aí, como ele viu essas cores diferentes que estavam escondido dentro da luz branca, ele chamou de espectro, que do latim chama fantasma ou aparição, porque quando você decompõe essa luz você consegue enxergar outras cores. E aí, lá mais para frente, por volta do ano de 1800, William Herschel, ele fez uma experiência que é muito bacana.
Porque olha a ideia que ele teve. Ele teve a ideia de pegar um prisma, decompor essa luz, né, branca, em várias, nas luzes ali do espectro do arco-íris, que é o que a gente tem, né? E aí ele pôs um termômetro debaixo de cada luz, para saber qual é a temperatura que cada luz carregava. Porque como a gente sabe que a luz, né, traz um calor, ele pensou, bom, quando a gente decompôs, qual cor traz, né, mais calor ou menos calor? Ou será que elas todas trazem a mesma quantidade de calor? O que ele pensou? Ele falou assim, bom, vou pôr um termômetro, né, em cada uma das cores para ver qual temperatura eles chegam. E vou pôr um termômetro, né, aqui perto um pouco afastado da luz vermelha, que vai ser o meu termômetro de controle. Por que de controle? Porque seria o termômetro que ia fazer a mensuração da temperatura ambiente. Mas não foi isso que ele obteve. A primeira descoberta que ele fez? Que a luz vermelha, né, ela transporta mais calor, tá? Então vermelho, laranja, passando ali para o amarelo. Então essas cores são cores mais quentes. E a cor azul, violeta, o índigo, né, o verde também, são cores ali mais frias, certo? E aí ele achou bem interessante, falou assim, pô, então eu tenho cores que carregam mais calor, né, e tenho cores que carregam menos calor. E aí eu tenho as cores quentes e as cores frias, por isso que a gente determina elas dessa maneira até hoje, né? Só que uma coisa saiu um pouco errada ali, né? Porque esse termômetro que estava aqui do lado dessa luz vermelha, ele ficou mais quente que todos os outros. E aí ele pensou, bom, pode estar acontecendo alguma coisa, pode ter uma luz ali que eu não consegui enxergar. E ele chamou essa luz de infravermelho. Por que infra? Infra significa abaixo, ou seja, abaixo do vermelho. Aqui antes do vermelho eu tenho uma outra luz que foi o que ele chamou de infravermelho. E hoje nós descobrimos que tem uma quantidade grande de luz que a gente não consegue ver, né? Essas que estão marcadas aqui na decomposição de um raio de luz são as luzes que a gente consegue visualizar. Aí nós temos o infravermelho, né? A luz ultravioleta, que também nós não conseguimos enxergar, e nós temos outras emissões de ondas, né, que são através de fótons, que também nós não conseguimos enxergar, mas que ajuda a gente muito. Por exemplo, o raio-x, o raio gama, as ondas no micro-ondas, tá? As ondas de TV, de rádio. Então isso é muito interessante. Quando a gente começa a entrar nessa parte da luz, a gente descobre que tem muitas coisas que a gente não conhece ainda, tá? E olha que legal isso. Esse daqui é uma margarida amarela, né? E eu vou mostrar pra vocês como que um humano enxerga ela, como que uma borboleta vai enxergar e como que uma abelha vai enxergar. Essa daqui, então, é a nossa visão dessa planta. Nós, quando olhamos para ela, enxergamos ela dessa maneira. Se eu fizer uma correção de cores, né, eu consigo mostrar para vocês aqui pelo computador como que uma borboleta enxerga essa planta. Olha que legal, como já mudou, né, a característica. E uma abelha, né? Então, dependendo da quantidade de ondas que um ser vivo consegue enxergar, ele vai observar o mundo de uma outra maneira. Tá? Então, como a visão é um sentido nosso, e nós temos um sentido limitado para algumas cores, a gente consegue compreender e enxergar o mundo pelo nosso ponto de vista, mas que com os estudos e câmeras que a gente foi desenvolvendo para poder observar essas luzes, a gente consegue compreender o mundo, por exemplo, de um outro ponto de vista. E aí, então, a gente entra na cromoterapia. Tá? Então, a cromoterapia é a ciência que vai utilizar a cor para estabelecer o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e das emoções. Nós, quando a gente vai ligar isso com a parte do chakra, usando essa forma de interpretação da cromoterapia, é muito interessante, porque a gente usa isso para equilibrar o corpo, as emoções e tudo mais, tá? Porém, né, a gente sabe que a fisioterapia, por exemplo, utiliza muito laser para poder fazer alguns tipos de tratamento, né? Tratamentos estéticos também, aparelhos de infravermelho. Que mais? Na estética a gente tem os LEDs, né, que são uma fonte de emissão de luz, e eles são utilizados aí para ativar, né, cosméticos ativos. Por exemplo, eu tenho um cosmético que ele tem um cromóforo
que eu posso ativar ele através da onda da luz verde, da luz azul e tudo mais. Então é muito interessante, tá? A única forma de diferença aí está na interpretação e na utilização do padrão de cores, mas que ela tem sido utilizada e aceita hoje para vários outros tipos de tratamento. E aí então, essa teoria ela é bem antiga, ela vem lá do Egito, tinha um templo de luz numa cidade chamada Heliópolis, e eles trabalhavam já então com a questão da luz para o tratamento. Na Índia, na Grécia, na China também tinham essas experiências e essas formas de tratamento que traziam muito resultado. Então, atualmente, a gente tem estudos, por exemplo, que determinam qual é a cor mais adequada para se utilizar na parede de um hospital, por exemplo, né? Tem até um artigo científico que fala sobre isso. Qual é a reação dos pacientes quando ele recebe esse tratamento? Então é muito mais aconchegante, né? A gente entrar num quarto e ter ali, né, uma cor relaxante, acalmante, por exemplo, um azul, né? Quarto de bebê também, né? É muito legal esses tipos de estudo, porque começa a trazer os resultados do bem-estar emocional ali, né, para aquele paciente que está recebendo um tratamento médico da nossa medicina, da medicina ocidental, por exemplo. Então, quando a gente começa a casar as duas, é onde a beleza do tratamento começa a acontecer, tá? E outra, né, essa daqui é clássica, é a utilização do estudo da cromoterapia do ponto de vista dos chakras, por exemplo, para a propaganda. Então, quando a gente pega a propaganda, por exemplo, do Burger King, do Mac, olha o predomínio de cores que eu tenho aqui, né? Então, vermelho e amarelo. O vermelho vem do chakra básico, lembra? Então, o chakra básico é o chakra do desejo, é o chakra do querer, né? E o amarelo, aqui, é do chakra do plexo solar, que está nutrindo, então, ali o estômago, o intestino, onde vai chamar então essas pessoas que estão vendo essa propaganda para ter o desejo, né, de comer, de se alimentar, para nutrir então esse chakra. Então, quando eu ponho essas duas cores, tanto aqui, né, no Burger King e no McDonald's, eu estou então trabalhando essas ideias para trazer o desejo. Por isso que tem uma gama de cores amarela e vermelha muito grande dentro dos estabelecimentos de alimento. Assim como a Coca-Cola. A Coca-Cola trabalha bem o vermelho, que é o desejo, né? O desejo de você querer ingerir a Coca-Cola. E a gente tem esses estudos ampliados assim para várias empresas, né? Que chamaram pessoas que estudam a cromoterapia para poder desenvolver esses trabalhos, assim como a aromaterapia também, né? Eu vou falar um pouquinho amanhã sobre a aromaterapia em ambientes, que é muito interessante também. Várias empresas já começaram a trazer isso. E aí, olha só, vamos supor que você vai fazer uma propaganda para criança, você vai usar essa imagem. Você acha que isso prenderia a atenção de uma criança, de um bebê, né? Ou seria muito mais interessante a gente usar essa, que é bem colorida? Então, a cor chama atenção, a cor nos prende desde a infância, né? Vai nos prender desde a infância. Então, é muito legal quando a gente começa a estudar e começa a se aprofundar nesse tema. A cromoterapia, então, que eu vou mostrar para vocês, ela está baseada nessas 7 cores do espectro solar e ela vai trabalhar, então, essas vibrações para trazer essa harmonia, tá, pra gente. Terapeuticamente, elas são utilizadas para neutralizar as condições excessivas do corpo e restabelecer a saúde. E, como eu mostrei para vocês no vídeo da apostila, eu posso trabalhar a cromoterapia no ambiente ou localizado num ponto só do corpo. Então eu posso trabalhar a cromoterapia, por exemplo, a luz verde no chakra cardíaco ou em algum lugar que eu estou precisando, né, da saúde, né, de trazer essa recuperação. Tá? E não devemos usar 2 cores seguidas na mesma região, e nem a lâmpada trocando de cor, tá? Porque ela pode perder o efeito terapêutico. A gente tem todo um estudo para fazer essa aplicação. Caso seja necessário, aí a gente pode esperar 2 horas, o que não é viável. A gente já pode aplicar em outra região, por exemplo, se eu estou tratando um braço, eu posso trabalhar o braço, depois eu posso ir para a perna e vou trabalhando o paciente em regiões diferentes, tá? Mas se eu tiver que aplicar no mesmo local, eu posso usar a luz verde como intermediário. E aí eu vou trabalhar, então, aquela região. A mesma região, né? E aí uma coisa que muita gente me pergunta, eu até coloquei na apostila, né?
Ah, será que se a pessoa não acreditar vai dar certo? Vai, porque independe da pessoa acreditar ou não, tá? É por isso que hoje, com os estudos avançando, introduziu-se o LED, né, e a LED terapia para a nossa medicina, porque muito do que põe a fisioterapia e a estética, por exemplo, então hoje a gente tem biomedicina estética, farmácia estética, estética avançada, utiliza a cor para trazer, né, um aumento da circulação sanguínea, por exemplo, num local com a luz vermelha. Então isso independe da pessoa acreditar ou não. Você vai conseguir trazer esse equilíbrio, tá, para ela. O que mais? Ah, se vai produzir efeitos terapêuticos em criança e animais. Sim, também, tá? Assim como se você tiver com o olho fechado também, pessoas cegas também conseguem. Por quê? Ela está muito mais ligado com a onda da luz interagindo com a nossa pele, com o nosso corpo. Assim como se você ficar no sol, por exemplo, você vai se queimar, porque a nossa pele sente a luz infravermelha em forma de calor. Então, se eu ficar exposto muito tempo, você vai sentir que aquela luz fez um efeito em você. Esse efeito não foi benéfico porque você se expôs demais. Mas também vamos pensar que a falta da exposição à luz não vai gerar a quantidade de vitamina D adequada. Então, olha como está muito ligado o nosso corpo com a luz, né? Você imagina que uma planta, por exemplo, é um ser vivo que consegue transformar a luz em energia, né, através dos cloroplastos. Então, é muito grande a gama de estudo de como a luz interage com o corpo. Isso vai independer de você conseguir enxergar ela ou não, tá? É mais a interação da energia da luz com o nosso corpo. E as formas de aplicação de cromoterapia. Como que é, então? A luz colorida, ela pode ser utilizada pontualmente. Então eu posso ter uma lâmpada que emite a luz colorida. Isso daqui é uma marca que era muito utilizada antigamente, né? Com todas as cores aqui nas lâmpadas, e você colocava o paciente aqui debaixo. E aí você acende qual ponto você quer trabalhar, tá? Aqui ela vai estar emitindo então luz em regiões diferentes do corpo. Então até dá para trabalhar todas as cores, olha só. Mas o que a gente utiliza muito é esse bastão de cromoterapia. Aqui ele tem um cristal na ponta para ajudar a aumentar, né, a luz ali. E eu tenho então esses discos que eu coloco aqui para poder fazer a emissão da luz que eu quero, tá? Eu posso trabalhar até duas cores aqui no bastão de cromoterapia, e ele faz a mistura dessas duas cores para mim, né? Caso eu precise aplicar as duas num ponto. Ou se você gosta mais de trabalhar com a luz pura, você pode usar um disco só e ele vai emitir aquela cor que você quer. O que mais que eu posso fazer? Eu posso trabalhar uma maca, por exemplo, de cromoterapia. Essas macas, elas são mais caras, né? Então eu prefiro trabalhar aquela lâmpada que eu tenho que já iluminou o ambiente, que eu acho bem interessante. Mas essas macas de cromoterapia, elas geralmente spa, né, de hotel, de lugar mais assim requintado, utiliza esses tipos de maca. E aí aqui também ela faz a emissão da luz que você escolher. A água solarizada. A água solarizada, para utilizarmos ela, a gente precisa ter muita disciplina. Então, como os pacientes às vezes não têm essa disciplina, eu não costumo indicar água solarizada. Eu só chego o nível de indicar água solarizada para quem já está comigo há muito tempo, num tratamento, ou para os meus alunos dos cursos avançados, que já conseguem compreender a filosofia do negócio ali, né? E vão conseguir, então, respeitar o tratamento, porque senão não vai dar certo. É igual homeopatia, se você não fizer da forma correta, você não vai ter o resultado. E aí você começa a ligar isso como, não funciona, né? Então você precisa entender a teoria, respeitar a teoria para você conseguir obter o resultado desejado que aquilo propõe para você, tá? Como que ela funciona? A gente vai colocar então a água pura aqui nesses recipientes que são coloridos, e esses recipientes eles vão ficar expostos ao sol, tá? Recebendo a energia solar. Quando a luz bate aqui, a cor vai filtrar, né, a luz, porque como a gente está enxergando vermelho, então ela está fazendo a emissão do vermelho. E aí vai conseguir transpor isso para a água, tá? Que está ali. Então, essa energia ela vai ficar impregnada ali na água, e isso vai trazer os benefícios. Então eu vou deixar isso no sol, depois eu levo para a geladeira e eu vou consumindo aí ao longo dos dias, tá? A água solarizada é assim que ela funciona. Então depende de qual chakra eu quero trabalhar, eu vou tomar uma água solarizada diferente.
Como o benefício da aplicação da luz é muito grande, eu prefiro fazer a aplicação, né, com bastão ou com a luz de cromo do que usar água solarizada. Mesmo porque eu trabalho com homeopatia e a homeopatia também traz a memória da água e a energia da água no seu princípio. Então eu parto mais para esse lado, caso eu precise que o paciente continue um tratamento em casa, tá? Mas é uma saída bem legal. Quem quiser trabalhar com água solarizada é ótimo recurso. E a mentalização das cores, que é uma das que eu mais gosto de fazer. Quando eu trabalho reiki no meu paciente, eu sempre trabalho a mentalização da cor, sempre. Então, eu peço para ele visualizar uma cor, né, fechar o olho, visualizar uma cor, e aquela cor que ele visualizou, eu posso trabalhar isso no corpo inteiro. Então, muita gente tem dificuldade de mentalizar a cor. Então, se você tem dificuldade de mentalizar a cor, você vai ter que ter uma pessoa do seu lado te ajudando. Então, você tenta visualizar uma cor, e aí, a partir disso, o terapeuta vai trabalhando aquela cor e jogando no corpo onde ele quiser, tá? Agora, se você tem uma facilidade de trabalhar a mentalização da cor, você mesmo pode mentalizar a cor e trabalhar ela no seu próprio corpo, né? Jogando essa cor para onde você quiser numa meditação. Então, vamos supor, eu sei que eu preciso trabalhar o meu plexo solar. Eu vou mentalizar a cor amarela e eu vou jogar essa cor na região do corpo que eu quero trabalhar. É muito interessante, gente. Isso daqui é um nível bem avançado, né? Na cromoterapia. Mas é muito legal, vocês não têm ideia. A gente trabalha lá no spa com pacientes, né, que é no dia do reiki gratuito, e a gente consegue fazer a meditação por mentalização das cores com várias pessoas juntas. E o significado das cores. Aqui eu trouxe uma pontinha do estudo que a gente faz de cromoterapia avançada, tá? Então o vermelho, já até falei, ele trabalha a circulação, o sistema nervoso, né? Que mais? O rosa está relacionado com a natureza feminina, com o afeto. Eu posso trabalhar ele, eu vou passar aí para vocês um ponto de como trabalhar essas cores, tá? O laranja, ele vai estimular novas ideias, olha que legal, né? A ousadia. O que mais? Restabelecer a harmonia do corpo físico. O amarelo, ele fortifica, né? Que mais? Ele traz essa clareza pra gente, mental. Também fortalece, né, o sistema digestório, a atividade do sistema digestório, como eu tinha falado para vocês. Por isso que na propaganda a gente trabalha bastante ele também. Quando é propaganda de alimentos, né? O verde tem a ação antisséptica, regeneradora, né? É aquele intermediário entre duas cores. É uma energia de limpeza, eu gosto bastante de trabalhar com o verde. O azul, que é esse azul anil, né, um pouco mais claro, é uma cor que tem maior propriedade terapêutica porque ele é sedativo e calmante, tanto que a gente utiliza bastante o anil em quartos de criança, tá, de bebê. É bem interessante, ele traz uma calma. Na hora de você colocar aquela criança que está chorando, irritada para dormir, você acender uma luz azul no ambiente e conseguir trabalhar a criança, trazer essa calma. O índico é aquele azul um pouco mais forte, ele já vai fortalecer, né, o globo ocular, ele traz um profundo relaxamento, ele trabalha processos de culpa também, é muito legal. O violeta ele vai estabilizar emoções, né, ele restabelece a saúde do organismo, é bem interessante também. O dourado é a junção do amarelo, magenta e um pouco de preto para eu fazer o pigmento, né? E ele vai despertar a inteligência, a sabedoria. Então tem várias cores, tá? Cada uma delas vai me trazer um benefício. E aí eu fiz uma proposta aqui de um tratamento para o spa. Então vamos supor que você trabalhe num spa de um hotel, né? E aí você vai atender aquele paciente, só que aquele paciente vai estar uma única vez com você. Porque ele está ali naquela semana, ele pagou aquele tratamento, você vai fazer e não vai vê-lo mais. Então geralmente assim a gente não faz aquela anamnese muito grande, né? A gente utiliza outras formas de interpretação do dia, da semana ou do paciente para fazer um tratamento. Esse daqui é bem legal, eu gosto bastante. Então na segunda-feira é comum nesse dia a gente sentir um pouco de preguiça, né? Está começando a semana ali, então a gente aumenta o potencial trabalhando com o amarelo. E o amarelo ele vai trabalhar então, né, essa alegria de viver e a habilidade de lidar com a adversidade do cotidiano, que é o que a gente precisa ir pro longo da semana. Então é muito legal, você pode trabalhar isso tanto num tratamento com o seu paciente, né, como eu estou propondo aqui para vocês,
ou até no dia a dia da sua própria semana, né? Bom, então hoje é segunda-feira, eu vou trabalhar uma peça amarela. Essa peça amarela não precisa ficar exposta, né? Você pode colocar uma meia com detalhe amarelo, ou uma roupa de baixo, ou realmente a roupa que você vai usar. É bem legal isso, quando você quer trazer essa técnica e essa teoria para o seu dia a dia. Aqui eu estou colocando para um tratamento, né, único assim, no spa. Na terça-feira, então, a agilidade não pode cair. Você vai reforçar os planos usando o vermelho. Tá? O vermelho trabalha a capacidade de se conectar com a realidade e resgata essas energias basais para você continuar aí os seus planos da semana. Né? Porque todo mundo começa no domingo, né? Fala, eu tenho que fazer isso, assim, assado. Na segunda-feira começa a semana com aquele desânimo. Na terça, então, você fala assim, nossa, será que eu vou fazer mesmo? Então, traz essa energia boa para você conseguir manter aí a semana ok, tá? Na quarta-feira, meio de semana, geralmente a gente trabalha o rosa, que é uma das outras cores do chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco tem a cor verde, mas ele também tem a cor rosa, que trabalha ele na questão mais pro romantismo, e o verde trabalha mais para a saúde, tá? E aí, a gente pode utilizar então esse rosa, tá? Trabalhando com o paciente. Ele vai trazer a harmonia relacionada com a interação com os outros seres. É muito bacana o trabalho da cor rosa. E assim também, né? Você pode trabalhar com o paciente ou no seu próprio dia a dia. Na quinta-feira, então, a gente vai aumentar a intuição e o poder mental, trabalhando o chakra frontal, com a cor índigo ou lilás, né? E aí a gente vai expandir a consciência justamente para trazer essas boas energias. A gente pode trabalhar... O lilás, né? Aqui eu falei do índigo, né? E o lilás, ele vai, caso você trabalhe com o lilás, ele vai trazer a perspicácia, né, de situações do cotidiano. Então é bem legal também. Na sexta-feira, a gente pode trabalhar a profundidade e aproveitar, né, o bem-estar do final da semana trabalhando com o azul, tá? Então, o azul ele vai trabalhar aí o ânimo, né? A certeza, tomadas de decisões e o bem-estar para a família. Ele é bem interessante. É o chakra laríngeo, então você trabalhando esse chakra, você vai trazer essas situações aí para o cotidiano, tanto o seu ou do paciente. No sábado, a gente pode trabalhar outra cor do chakra cardíaco, que é o verde, trazendo o bom descanso, que é aquela... né, que te livra de angústias, porque o verde trabalha isso, a angústia a gente sente no chakra cardíaco. Então no sábado a gente pode trabalhar o verde para livrar, né, essas angústias, e você está bem para aproveitar o seu descanso, porque o sábado é o dia do descanso, tá? Então você tem que se sentir bem para estar descansado, para no domingo começar com os planos, para na segunda-feira você estar disposto a voltar ao trabalho, tá? Então, no domingo a gente trabalha o esplênico, que é bem legal, né? O bom humor, né? E aí a gente vai fazer com que esse laranja, né? Do chakra esplênico, trabalhe angústia, medo, depressão. Eu tenho muitos pacientes que falam pra mim, assim, nossa, domingo pra mim é o pior dia, porque vai acabando o dia, eu sei que eu tenho que trabalhar no outro dia, me traz aquela depressão, aquela angústia junto com o medo. E esse sentimento pontual, assim, ele é do chakra esplênico, né? Ele é uma angústia que é aquela angústia que vem sempre naquele momento, tá? Diferente de uma angústia que a gente sente aqui no peito, que é aquela angústia da perda de alguém, por exemplo, né? Ou uma situação muito chata que aconteceu na nossa vida que vai permanecer. Nesse chakra esplênico, a angústia é aquela angústia momentânea do fim de tarde, por exemplo, né? De no outro dia ter que fazer alguma coisa que às vezes você não gosta. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Pra gente se sentir bem, pra gente conseguir resgatar a energia. Se realmente eu não gosto de acordar no outro dia, na segunda-feira, o que está me fazendo mal? Será que é o meu emprego que eu não gosto muito? O que está acontecendo? O que eu posso melhorar em mim, na minha vida, para eu manter isso? Legal. Então eu trabalho bastante a cor laranja. E nesse dia, né? E aí a cor laranja também, eu não preciso necessariamente trabalhar só no domingo, tá, gente? Vamos supor, se tem um paciente seu que te relata, vamos supor, você atende ele toda quarta-feira e ele te relata isso, você pode trabalhar
aquela luz com ele naquele momento porque ele está te relatando, então eu posso trabalhar. E também eu posso mandar algumas coisas, né, que ele faça algumas coisas para trazer essa luz para ele naquele dia. Né? Eu não preciso necessariamente atender ele no domingo, mas ele pode, como eu falei para vocês, utilizar temas no ambiente ou roupas para poder trazer essa energia para ele. Bom, eu acho que deu para compreender. A cromoterapia ela é uma teoria muito extensa, eu enxuguei ela porque o nosso curso é introdutório. Caso vocês gostem de cromoterapia ou de aromaterapia, nós temos também as turmas que estudam a cromoterapia aprofundada e a aromaterapia aprofundada, para vocês compreenderem toda a forma de tratamento, como que utilizar as cores, quais são os materiais melhores para fazer o atendimento no paciente, como fazer indicação, prescrição, anamnese do paciente na cromoterapia. Então, caso vocês gostem dessa área e queiram se aprofundar, nós temos aqui, né, na CIA da Acupuntura essas formas de curso também para vocês, mas também nós temos bastante livro interessante, bastante artigo na internet para quem quiser pesquisar e ir se aprofundando. Tá? O conhecimento ele está aí, ele é livre e depende de cada um absorver, certo? Então, gente, até amanhã e ótimos estudos para vocês.